Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks, o futuro da água, tema que dá também mote ao caderno especial que o Jornal Económico publica esta sexta-feira, com a sua edição impressa. Sem mais demoras, vamos olhar para os principais desafios e também para as principais soluções, nomeadamente no âmbito tecnológico, que entram neste complô de desafios que a água, que é uma commodity cada vez mais escassa, representa. Connosco temos João Feliciano, CEO do Grupo AGS, e Hermano Rodrigues, Principal da UI para Tenant. Sejam bem-vindos os dois. Obrigado, antes de mais, por se juntarem a nós nesta conversa. Eu começaria pelo João Feliciano, que trabalha muito mais perto deste recurso. Quais é que diria que são os principais desafios que o país enfrenta nesta área? Muito obrigado, bom dia. Começava por destacar os positivos, quer dizer, pontos positivos do setor. Ou seja, o setor tem feito um percurso incrível do ponto de vista nacional e internacional, do ponto de vista da continuidade e da qualidade da água. Portanto, nós temos praticamente um acesso universal à água e temos qualidade, também água segura, praticamente com 100%. Nós fizemos em 20 anos um aumento de 50% para 100% no indicador da água segura, o que é notável mesmo comparando com países desenvolvidos. Já do ponto de vista da eficiência, podemos estar pior, ou seja, do ponto de vista daquilo que é a gestão esperada e a eficiência esperada dos sistemas urbanos de água, estamos bem pior quando falamos de sistemas urbanos, ou seja, quando falamos na ineficiência das nossas redes, ou na água não faturada. Nós já fizemos um percurso muito menor, ou seja, nós passamos de 31% de água não faturada em 2011 para 29% em 2022, ou seja, estamos a falar só de 2% de aumento da nossa eficiência. Portanto, isto é um ponto menos positivo. Há um contexto, provavelmente deve ser explicado, mas esse é um dos desafios na componente urbana. O que também temos que reter é que o consumo urbano não representa uma parte importante, ou uma fatia importante daquilo que são os usos para a água. Ou seja, nós temos cerca de 75% a ser usado na agricultura e na pecuária, depois temos cerca de 20%, não chega, 17% a 20% no ciclo urbano da água, e depois temos uma componente industrial na ordem dos 5%. Ou seja, a própria agricultura e a pecuária têm deficiências brutais. Portanto, nós não somos uns bons usuários do recurso, embora tenhamos feito percursos apreciáveis e notáveis em algumas matérias. Hermano, e o João toca aqui num ponto relevante, que é a água que é perdida antes de sequer chegar às torneiras. Portugal tem um indicador um pouco negativo neste aspecto. Uma boa parte da nossa água perde-se ao longo da rede de distribuição. Os dados variam de acordo com as agências que fazem esses estudos e variam também regionalmente e localmente. Mas num país que enfrenta a seca como nenhum outro, no espaço europeu pelo menos, e em que temos a Ministra da Agricultura a revelar, inclusive ao Jornal Económico, que está a ser negociado o uso de fundos europeus para contrariar a seca, poderíamos estar a fazer mais antes de estar a tirar dinheiro ao problema? Bom, puramente poderíamos e deveríamos. Os últimos anos, diria os últimos 20 anos, como o João referiu, foram talvez priorizados para a qualidade, para uma cobertura, diria, o mais integral possível no país das redes. E, portanto, se calhar, agora, de facto, a prioridade tem mesmo que ser a eficiência. Portanto, as perdas de água, de facto, estão aproximadas e têm uma magnitude muito grande. Isso decorre, digamos, de necessidades muito significativas de renovação de redes, de sistemas de monitorização muito mais efetivos, que aliás hoje são claramente mais fáceis de implementar do que há 10 ou 15 anos atrás, e portanto há aí muita coisa que pode ser feita e pode ajudar a resolver os problemas, nomeadamente onde a escassez naturalmente é maior, se faz sentir mais do ponto de vista regional. Essa deve ser a prioridade do ponto de vista, digamos, das fontes de financiamento. Como muitas vezes é difícil
ter financiamento para fazer tudo ao mesmo tempo, temos que atacar, digamos, os problemas onde eles são mais agudos. Mas eu penso que o João Feliciano tocou, digamos, num outro aspecto que é absolutamente fundamental, não é? Que é, nós de facto, se temos um problema de água grave, temos que olhar para, digamos, as utilizações que são mais significativas. E aí, claramente, aquilo que constatamos é que a agricultura e floresta, não é? É claramente o maior consumidor e, portanto, ele não E é também a pode maior passar... fonte Portugal não tem um indicador muito mau nesse aspecto, é verdade, à luz de outros países, mas a indústria agropecuária e a agricultura são também a fonte dos principais riscos que afetam a qualidade da água, e sabemos isso. É verdade, João. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista, digamos, das prioridades, não é? Até porque aqui me parece que existe uma vertente, diria, de ameaça, por um lado, porque se de facto não fizermos nada, há atividades agrícolas que, como se percebeu neste verão, ficam extremamente ameaçadas, não é? E, portanto, correm o risco, de facto, de não sobreviver. Ao mesmo tempo, há aqui uma vertente de oportunidade muito significativa, que é, nós sabemos que temos ainda processos agrícolas e até florestais, digamos, muito atrasados do ponto de vista tecnológico, também porque uma parte importante deles não são explorados de uma forma muito profissional, não é? Portanto, é muito agricultura e silvicultura de sobrevivência, mas há de facto aqui um desafio muito grande, que é modernizar todo o setor agrícola e florestal do país, e, portanto, há aqui uma componente de oportunidade muito grande, isto é, se estivermos a fazer intervenções significativas nesta vertente da água no setor primário, estaremos também a contribuir de forma muito significativa para o tornar mais competitivo. E, portanto, acho que esta vertente de oportunidade é muito importante. Portanto, juntar o útil ao agradável e aproveitar os desafios e as ameaças para se transformar, de facto, em oportunidades e concretização de competitividade e de negócio, não é? Certamente, João Feliciano, falando aqui deste tipo de oportunidades e numa altura em que falamos tanto de modernização administrativa, de novas tecnologias em todos os setores, a questão das regras, a questão da indústria agropecuária acaba por ficar um passo atrás, os sistemas de irrigação. Portanto, que novas soluções tecnológicas ou que tendências é que identifica que se possam permitir uma gestão, como o Hermano sugeria, mais eficiente deste recurso que, à partida, não é propriamente abundante no nosso país? Os dias correm, nós temos muitíssima tecnologia ao nosso dispor. Vejam-se países como Israel, Chipre, Malta, países que têm que fazer face a problemas de escassez severos e vão encontrando formas de colmatar essas dificuldades. Mas se me permitisse, antes dos avanços tecnológicos ou dos desafios que nós podemos ter à nossa frente, nós temos aqui um problema amontante, como o Hermano falou, na componente mais agrícola. E eu aqui um pouco mais perto das cidades, com o mesmo nível de eficiência sobre consumos menores em quantidade, mas nós temos aqui um desequilíbrio. Se nós olharmos para princípios muito primários ou muito básicos ou simples, relativamente àquilo que é a oferta e a procura, é muito difícil. Portanto, a água é gerida a nível local, quando nós estamos a falar de cidades. Portanto, são as entidades titulares, são os municípios que vão estabelecendo os seus próprios preços. Nós temos custos ou temos tarifas nos municípios que não cobrem tão pouco aquilo que são os custos correntes da operação e manutenção. E quando nós estamos a falar de tecnologia ou quando nós estamos a falar de reabilitação, e muito bem, porque temos um cenário, nós estamos a penalizar brutalmente as gerações vindouras, porque nós temos um parque nacional de infraestruturas envelhecido
e ele não vai parar de envelhecer se nada for feito. Então nós temos aqui um problema logo na procura, ou seja, há um tema de desperdício associado a uma falta de cultura de eficiência, porque o preço não promove, ou seja, aquilo que é tarifa não promove essa mesma cultura. Portanto, quando nós estamos aqui do lado da oferta, do lado da procura temos este tema. Quando vamos ao lado da oferta, há de facto uma série de mecanismos que podem mitigar este problema. E a tecnologia é um deles. Portanto, nós conseguimos ter numa componente mais operacional, conseguimos detectar perdas já de uma forma não automática, mas com recurso à tecnologia. Se formos agora por comparação para os sistemas agrícolas, nós temos sistemas de irrigação extremamente eficientes, mas a pergunta é o que é que alguém, portanto, e estou a tirar da equação a componente de fundos comunitários que passa a fazer um bocadinho parte da nossa cultura, mas se descontarmos essa componente, é que alguém vai investir em tecnologia se o preço que tem que pagar pela utilização de um recurso que é escasso e precioso é muito baixo, ou seja, só com um nível cultural muito alto, ou só com uma consciência social muito alta, é que isso passa a fazer parte da equação. Portanto, eu acho que há aqui um equilíbrio entre incentivar a falta de desperdício, ou seja, incentivar a eficiência. Esse incentivo tem que ser uma dualidade entre pedagogia, medidas políticas e preço. O preço é um disciplinador da utilização. E, por outro lado, depois vamos à outra dimensão do problema, que são todas a capacidade tecnológica que temos ao nosso dispor. Um exemplo, para ilustrar um pouco aquilo que era a preocupação que eu partilho, Armando, relativamente à renovação de um parque de infraestrutura. Portanto, estamos a falar de capital intensivo. É brutal a quantidade de dinheiro que temos que aportar aos sistemas, mas já conseguimos ter sistemas com a quantidade de informação que conseguimos recolher e com a quantidade de análise que hoje em dia é possível fazer, nós conseguimos ter uma reabilitação mais eficiente, porque se quiser nós conseguimos usar modelos preditivos para perceber quais são os tubos que vão falhar primeiro, e esses são aqueles que devem ser reabilitados primeiro. Portanto, isto não era possível há 20 anos. Portanto, há 20 anos, nós, para evitar 50% dos problemas, tínhamos que substituir 50% dos tubos. Hoje em dia, se calhar nós podemos substituir 5% dos tubos para conseguir evitar 50% dos problemas. Depende muito, naturalmente, do modelo de previsão que vai usar, mas é este tipo de princípio nós temos que começar a usar do ponto de vista de quem gere as infraestruturas, mas não nos podemos nunca esquecer, se não tivermos uma procura disciplinada, o problema é sempre muito desequilibrado, porque não há um reconhecimento de que temos um problema em mãos, então há sempre aqui uma falta de equilíbrio entre aquilo que é uma má utilização e uma boa gestão de recursos. E isso claramente falta no ciclo urbano da água, falta na agricultura e eventualmente na indústria, um pouco menos na indústria, que as pessoas têm que incorporar as matérias-primas no seu produto e depois têm que o vender, portanto aí é um tema um pouco diferente. Bem, Hermano Rodrigues, pegando aqui num pormenor daquela que foi a intervenção do João Feliciano, que falou e referiu, e bem, aliás, que uma boa parte da gestão destes recursos é feita ao nível municipal. Olhando concretamente para o caso de Lisboa, à partida, pode-se começar já a dizer que estamos a sentir efeitos tangíveis de alterações climáticas, que se estendem, obviamente, além da capital. Mas no caso de Lisboa, recordo que estão em curso, aliás, as obras para o plano de drenagem, e ainda esta semana tivemos um caso concreto exemplar para percebermos a importância deste tipo de obras públicas. Isto é importante para percebermos que a gestão da água não ocorre apenas quando ela nos chega à torneira, mas também quando ela cai do céu. Sem dúvida. Portanto, a probabilidade de ocorrência de fenómenos extremos, diria, de muita precipitação, por um lado, e por outro lado, por muita escassez da mesma, vai-se agudizar e estamos, de facto, numa localização geográfica mediterrânica, diria assim, que nos torna particularmente suscetíveis, digamos, a esse risco. Portanto,
o nosso país não está suficientemente preparado para isso e, portanto, tem que o fazer. Mais uma vez, também aí, acho que é muito importante juntar a necessidade com a oportunidade, porque há, com certeza, margens de progressão muito grandes para uma maior reutilização também da água que é usada e que é descarregada também, e portanto acho que é importante juntar essa perspectiva. De qualquer das maneiras, eu penso que o João tocou num tema que me parece muito importante, não é? Que é uma parte da solução deste problema de escassez e de gestão da água só se consegue resolver com alterações de comportamentos, seja de famílias, portanto consumidores finais, seja de, digamos, consumidores de natureza mais empresarial, sejam eles do setor primário, secundário ou terciário. E, portanto, os incentivos são absolutamente os incentivos certos, numa ótica ampla, diria, de incentivo ou de desincentivo, são absolutamente fundamentais. Portanto, sabemos isso, digamos, pela teoria económica. E, portanto, o João tocou numa questão que tem feito também ela própria o seu caminho, não é? Portanto, a intervenção que a ERSAR, a entidade reguladora, digamos, tem tido no sentido de que os tarifários da água reflitam o mais possível aquilo que são os gastos de operação e também de investimento associado à mesma, é muito importante, porque se de facto os utilizadores não pagarem o verdadeiro preço que a água tem para eles, e portanto se tivermos, digamos, sistemas de abastecimento permanente e de gestão em sentido mais geral, não é? Permanentemente deficitários, a cobrar tarifas que não cobrem o verdadeiro custo, não estamos a incentivar, digamos, verdadeiramente os comportamentos certos. Por outro lado, também na ótica, e portanto neste caso estamos a falar de desincentivos, porque claramente em muitos casos estamos a falar de aumento de preços e aumentos tarifários, mas por outro lado também é muito importante criar incentivos a quem faz uma boa gestão da água. Portanto, eu ainda muito recentemente estive no Funchal a propósito do tema do turismo sustentável e estive confrontado com hotéis que fazem já uma gestão de topo da água, mas eu pergunto, alguns deles há 15, 20 anos, repara, mas eu pergunto, isto é voluntarismo puro, porque o que é que um hotel que faz esta gestão altamente eficiente da água consegue? Consegue ter menos consumos, naturalmente, porque recupera, reabilita uma grande parte da água, mas devia ter muito mais, digamos, deveria ter muito mais benefícios do que esses, não é, que decorrem da mera redução de consumo. Isto é, devia ter incentivo, devia ter uma redução, por exemplo, tarifária. Isso hoje provavelmente é possível com os sistemas de monitorização que temos. Portanto, é muito importante introduzir desincentivos, mas também incentivos. João Feliciano, só mesmo rapidamente para terminar, concorda com esta lógica de incentivar, desincentivar, aliás? Em absoluto, ou seja, é um processo de transformação cultural, ou seja, se nós estamos a ter, isto é um pouco aquela lógica de, nós temos que mudar o paradigma de pensar o futuro com o passado, portanto nós temos que pensar o futuro muito mais no futuro, ou seja, muito mais, porque as coisas mudam muito rápido, portanto nós temos que ter soluções criativas e de facto não podemos ser restritivos, não podemos olhar para os problemas só na componente de criar desincentivos, mas também criar incentivos para que as pessoas possam ter aqui catalisadores de promover estas transformações culturais que aí sim vão permitir resolver estes problemas na sua dimensão, porque precisamos de ser rápido e isso é fundamental. João, eu não queria perder aqui a oportunidade também, recuperando também um bocadinho algo que o João há bocado referiu, que
nesta matéria da água, não é? É absolutamente fundamental olharmos para aquilo que os outros fazem. Portanto, há benchmark internacional absolutamente excepcional nestas matérias. E, portanto, nós temos que aprender com tudo aquilo que outros que já estão confrontados há muito mais tempo com estas dificuldades já fizeram. Portanto, os Países Baixos têm exemplos espetaculares, digamos, de gestão da água. Israel, como foi referido. No âmbito também de uma exploração da via, digamos, da água marítima e, portanto, a dessalinização, a Espanha, a Grécia, etc., obviamente estão muito avançados nessa matéria, portanto, é absolutamente fundamental olharmos para aquilo que os outros estão a fazer e com as tecnologias que têm desenvolvido, porque com a devida adaptação, muitas das soluções estão aí no mercado neste momento. Muito obrigado, Hermano Rodrigues, e obrigado também, João Feliciano. Chegámos ao fim do nosso tempo para esta JE Talks. Recordar que este tema segue num caderno especial do Jornal Económico esta sexta-feira para as bancas. Pode também ler em jornaleconómico.pt, onde pode também ver esta e outras conversas sempre que quiser. Da nossa parte é tudo. Regressamos para a semana. Tenha um bom fim de semana.